Salve Maria! Sejam bem-vindos ao podcast Ligados por Cristo. Meu nome é Felipe. Meu nome é Vanessa e nós fazemos parte do movimento de amizade cristã da paróquia São Judas Tadeu. Nossas reuniões acontecem todos os sábados a partir das 17 horas. Venham participar conosco. Agora nós gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores que estão nos ajudando a fazer esse sonho ser possível. Toque de magia personalizados, textos da Helena, do Pintura, serviço de pintura predial, JP Diesel, especializada Volvo em eletromecânica, Doce Amor Produtos Caseiros, AD Cosméticos, Você Mais Bela, Pedaço de Pano Criações, Uniformes Empresariais, Esportivos, Daniele Mariani, Neuropsicopedagoga, você mamãe, você papai que acha que seu filho tem algum déficit de atenção, pode marcar uma avaliação, conte com o cupom do nosso podcast. Nosso convidado de hoje, ele é pregador, missionário e fundador da comunidade Firmes na Rocha. Yuri Oliveira, meu amigo, sejam bem-vindos, salve Maria. Salve Maria, que bom estar aqui com Felipe e Vanessa nesse Ligados por Cristo podcast. Eu acompanhei, viu? Desde o lançamento, vi o último, e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande pra gente também ter aqui conosco, né? Você que vem da nossa casa, né? Vim da nossa paróquia, vim da paróquia São Judas. Então é um prazer imenso estar compartilhando esse momento aqui com você. Bom, gostaríamos de iniciar a nossa conversa sabendo um pouquinho do Yuri na infância. Como foi essa... Você sempre teve esse berço católico? Seus familiares sempre estiveram dentro da igreja com você? Como que foi essa entrada sua dentro da igreja? Na verdade, é até um testemunho, né? Mas quando os meus pais eles se casaram, tiveram primeiro meu irmão, depois de um tempo de casado. E aí, quando eles tiveram meu irmão, era até uma dificuldade de aceitação um próximo filho, né? Com o tempo, minha mãe descobriu que estava grávida 5 anos depois. E aí, nesse tempo que a minha mãe ela descobre que tá grávida, ela diz que sentiu que eu mexia muito desde o 2º mês, quando ela descobriu. Então, assim, como se eu já quisesse, de alguma maneira, sair, né? No processo de cura interior, depois eu descobri que esse desespero para sair era um medo de não vir à vida, né? Por essa preocupação dos pais. E aí, com o tempo eu nasci, tive uma ótima educação do meu pai e da minha mãe, mas se tratando de um berço católico, eu não tive. Né? Eu não tive essa assiduidade na igreja, eu fui levado para fazer catequese, essas coisas assim, mas não tive esse acompanhamento de ser assíduo, de estar ali sempre. Na minha infância, eu sempre fui muito elétrico, extremamente atentado, sempre, né? Minha mãe conta que os brinquedos que meu irmão guardou durante o tempo de vida dele todo, assim, até uns 7 anos, quando eu fiz 2, 3, eu quebrei todos eles, né? Então, eu nunca tive esse berço católico assim, não. Eu aprendi da pior forma possível com a vida. E ela não quis colocar o nome de Pedro, não? Por conta desse... O meu pai, quando meu pai descobriu que ia ter meu irmão, ele sempre quis colocar nomes que tivessem relação bíblica de alguma maneira, né? Porque meu pai, ele era quase um pastor protestante, e aí ele conheceu minha mãe, que era católica, e meu avô falou com ele, ó, eu aceito você casar com ela, mas na condição de você virar católico, senão não dá. E meu pai prontamente aceitou, né? E depois de um tempo, meu pai com essa questão de querer nome bíblico, minha mãe também, aí colocou no meu irmão Paulo Bruno, porque meu pai sempre gostou muito do nome Paulo. Por mais que todos chamam ele hoje de Bruno, meu pai sempre gostou desse nome Paulo, né? E aí, com o tempo, quando eu fui nascer, minha mãe escolheu o nome Mateus, por essa questão de São Mateus Evangelista. E meu pai falou, não, vamos colocar Paulo também. Minha mãe, meu Deus, mais um filho com o nome Paulo? Não, ninguém chamou de Paulo. Aí ia ser Paulo Mateus, né, o nome. Só que quando minha mãe conta, quando ela estava no último mês, meu irmão chegou dizendo que tinha um coleguinha na escola que chamava Yuri. Mas ele não contou que era o colega mais atentado da sala, né? Porque senão talvez não teria Faltou colocado. o detalhe, né? E assim, já que você não teve esse berço católico, você descobriu com a escola da vida, né? Como que é a vida cristã. Como que foi esse momento que você teve esse encontro com Deus e falou, não, eu preciso mudar meu caminho? Eu tive vários encontros pessoais com Jesus que foram importantes em minha vida. O mais importante deles para mim foi no encontro que eu fiz da Jufra, de
grupo de jovens, né? Que era na São Sebastião. Que eu fui somente porque eu namorava na época e minha namorada falou, você tem que ir, senão a gente termina. Eu falei, não, claro que eu vou. Tô doido pra ir nesse encontro. E eu fui, né? E ali, eu lembro que num sábado à noite teve uma pregação que um pregador falava sobre as 3 notas de Francisco, que era pobreza, castidade e obediência. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha escutado ninguém falar disso. Eu lembro que eu tinha um celularzinho Sony Ericsson, que ele abria assim, né? Tinha um cartão de memória e eu só escutava porcaria. E aí eu entrei no quarto de uma casa de retiro, tirei o cartão de memória, joguei no vaso, dei descarga. E eu falei, não, agora eu vou mudar, eu vou ser igual Francisco, eu quero saber de nada disso e etc. Aí chegou o domingo, eu continuei ali, só que nas palavras é muito fácil, né? Assim, na empolgação do momento, a gente muda mesmo. Eu vou mudar, eu vou largar tudo. Só que passou uma semana, eu tava praticamente na mesma de antes. E com o tempo, eu tive um encontro que, para mim, com Jesus, foi o encontro mais forte da minha vida, onde eu coloquei um basta mesmo, um ponto final, em muitas coisas que eu já deveria ter colocado. Eu estava na adoração lá na igreja São Judas, na quinta-feira, e eu tinha o costume de... eu ia para a adoração, porque os meus amigos próximos não participavam, depois da adoração eu encontrava com eles. E aí, de tudo ruim, eu nunca bebi, né? De tudo que é ruim, eu nunca fui viciado em álcool, nada assim. E aí eu fui nessa adoração e depois disso eu fui para um lugar que tinha um pagode lá num bairro em Montes Claros, que não convém citar. E eu fui para esse pagode, né? E eu sempre gostei muito de percussão, instrumento de percussão. Eu ficava admirando os caras tocando, enquanto meus amigos ficavam enchendo a cara. E eu lá, vendo eles tocando, aquela coisa toda, aí eu falei assim, vou no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, tinha um cara escorado na pia, assim, chorando muito. Aí esse cara tá chorando, e eu entrei no banheiro, fechei a porta e ele do lado de fora na pia. E eu com a minha cabeça de bom samaritano, né? Falei assim, eu vou ajudar esse cara, né? Tô vindo na adoração, aquela coisa toda, eu vou ajudar esse cara. Aí eu usei o banheiro, quando eu saí, o cara tava lá ainda chorando. Aí eu pus a mão assim no ombro dele, falei assim, ô irmão, você tá passando alguma dificuldade? Eu posso te ajudar de alguma forma? Aí ele olhou pra mim assim, ó. E o olhar que ele teve pra mim foi como aquele olhar do filme de Mel Gibson, o Paixão de Cristo, né? Aquele olhar que Jesus, ele tá com o olho bem caído e o outro olho arregalado, aquele olho de folha seca. Eu vi aquele olhar. E ele falou pra mim assim, ó, como você quer me ajudar se você está na mesma situação que eu? Aí quando ele falou isso, naquele mesmo momento eu saí do banheiro, rapidinho, um primeiro amigo meu que eu encontrei, eu despedi, os outros eu não despedi, entrei no meu carro, fui chorando embora pra casa, cheguei em casa, fechei a porta, eu tenho um costume de chorar debaixo da cama, desde criança. Entrei debaixo da cama e fui chorando, dizendo pra Jesus o que eu não queria. Eu fiz praticamente uma revisão de vida naquela noite. Busquei o padre no outro dia, logo cedo, fiz uma confissão e eu tava bem mal. E dali eu pus ponto final em muitas coisas da minha vida. Claro que com o tempo a gente vai buscando melhorar, mas foi necessário, assim, na pancada mesmo, sabe? Com a vida, eu perceber. Meu Deus, como eu quero ajudar os outros se eu estou na mesma condição do que eles, né? É como se eu quisesse lavar alguém estando lameado, né? Tem até um dizer que a gente foi em Diamantina esses dias, nós aprendemos lá, que você quer desvestir um santo para vestir o outro, né? Então, esse foi o ponto-chave da minha vida, que foi plantado uma semente quando eu participei da Jufra. E você falou que você não nasceu em um berço católico, né? Assim, praticante. E como é que foi, assim, quando você decidiu seguir esta vida? Como foi para seus familiares, seus amigos da época, essa aceitação, não, realmente ele mudou, realmente ele foi tocado, realmente aconteceu algo ali? Como que foi essa relação? Na verdade, não foi fácil, primeiro, para mim. Foi extremamente difícil eu dormir de uma forma e acordar de outra. Eu ter que lutar todos os dias com o que eu fui doutrinado há 18 anos, 19 anos seguidos, né? Não foi nem um pouco fácil. Não foi fácil para minha família porque eu era extremamente desequilibrado. Então eu queria colocar um Deus que eu não via na minha casa, goela abaixo, em todo mundo. Eu me lembro uma vez que eu vi uma pregação. Oh, meu Deus do céu. Eu vi essa pregação e aí o pregador tava falando... Não, era Padre Léo, não era pregador. Tô lembrando aqui. E Padre Léo tava falando, parem de assistir novela, porque isso é coisa do diabo. E ia falando e eu falei assim, não, eu vou chegar lá em casa, meu Deus, eu vou acabar com tudo lá em casa. E eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tava sentada assistindo novela, né?
Eu me lembro que eu cheguei em casa e as mesmas palavras que o Padre Léo falou, e eu vi no meu horário de almoço num vídeo no YouTube, eu falei com minha mãe. Eu falei, não, aqui em casa não, aqui em casa é uma casa de Deus, não vai ter novela que ranqueia a tomada. E minha mãe era bem acelerada, igual eu mesmo, sabe? Mas ela ficou caladinha, não falou nada, eu estranhei, né? Entrei pro meu quarto. Aí no outro dia, quando eu cheguei em casa, minha mãe assistindo novela. E eu fui na tomada e meti a mão na tomada. Falei, não, aqui em casa não. E cortei a tomada, né? Aqui em casa nunca mais tem novela. E é aquela coisa, né? A falta de equilíbrio total. Aí no terceiro dia, quando eu cheguei em casa, eu escutei de longe novela. Eu falei, não, hoje eu quebro a televisão. Hoje aqui em casa eu vou descer o cacete nessa televisão aqui, eu vou quebrar ela. Aí quando eu cheguei na salinha, assim, minha mãe falou, peraí. Aí eu parei no caminho. Minha mãe falou comigo assim, ó. Você pode arrancar a tomada, quebrar a televisão, pode fazer o que você quiser. Mas aqui em casa só vai deixar de ter essas coisas que você fala que não é de Deus o dia que nós enxergarmos o Deus que você fala na sua vida. Aí eu parei assim, entrei pro quarto envergonhado e comecei a rezar, né, pedindo, intercessão de São Francisco, que eu pregasse o evangelho e, se quando fosse necessário, eu usasse palavras, né? Pra minha família foi bem difícil. Por que é difícil para a família de um jovem, que é até importante para nós? Por que é difícil para a família de um jovem entender a mudança dele? Porque um dia o jovem quer ser médico, no outro dia ele quer ser engenheiro, no outro dia ele quer ser advogado, no outro dia ele quer ser psicólogo, no outro dia ele quer ser veterinário. Então, é uma loucura para o pai administrar que o filho dele, que é tão inconstante, agora decidiu uma coisa que ele vai seguir e levar a sério. Então, eu lembro que a visão que o meu pai tinha, já meu pai, né? Era a visão de que a qualquer momento eu ia abrir mão daquilo que eu disse que eu abri mão por isso, né? Por essa causa. Então, eu sempre disse pro meu pai, eu abri mão pela causa do evangelho. E meu pai falava comigo, Yuri, mas você abriu mão pela causa do evangelho, abriu mão pelo futebol, abriu mão pela faculdade. Então, como eu vou saber que agora você de fato abriu mão e vai levar a sério? Então, foi difícil a minha família aceitar, mas hoje, né? Dia 16 de outubro eu faço 10 anos de pregação. Hoje a minha família já consegue enxergar uma coisa sólida e até eu consigo enxergar uma coisa sólida. Para os meus amigos foi muito difícil. Por que para os amigos é difícil? Filipão e Vanessa, vocês vão perceber uma coisa. Nós só acreditamos que é possível algo quando a gente faz aquilo. Então, assim, se Felipe chegasse para mim e falasse assim, Yuri, eu teve uma causa lá de um cara que esse cara tinha matado umas 3 pessoas e eu fui lá defender esse cara e eu venci defendendo. Se eu fosse ainda que eu fosse um acadêmico de direito, eu não ia acreditar. Eu falar, não é possível, tem todos os motivos para esse cara ser condenado. Como é que o cara fala que tá vivendo isso aí? Porque para mim isso aí não é possível. Então os meus amigos, eles nunca acreditaram olhando para aquilo que eu já tinha vivido. Nem mesmo eu acredito. Tem hora que eu olho para minha vida e falo assim, meu Deus, será que isso aqui é possível mesmo? Então eu nunca tive assim aquela revolta de falar, não, meus amigos têm que acreditar em mim. Eu nunca tive isso. Eu tinha no meu coração que eu tinha que acreditar no propósito de Deus na minha vida. Mas com o tempo, muitos deles começaram a experimentar daquilo que era de Deus na minha vida, né? Eu vejo que até hoje é difícil para muitos assim, né? Porque a gente tem o costume de comparar e achar que a gente é capaz de mudar, mas os outros não são capazes, né? Então, foi bem difícil essa aceitação. E as pessoas que estão mais próximas a gente, assim, tem até o ditado, né? Que santo de casa não faz milagre. E por que o santo de casa não faz milagre? Porque as pessoas que estão próximas a gente conhecem o nosso lado mais escuro. E por conhecerem o nosso lado mais escuro, a gente só vai conseguir provar o nosso lado mais claro com a ação concreta de fé. Né? Então, o que acontece muitas vezes quando a gente faz encontro. A gente sai do encontro maravilhado. Eu vou mudar o mundo. Só que o mundo ele continua do mesmo jeito. A mudança tem que acontecer comigo. Né? Eu que sou a mudança. E nessa mudança comigo, para você, qual foi a sua maior dificuldade? Eu acho que a minha maior dificuldade foi encontrar o equilíbrio. Assim, quando eu encontrei com Jesus pela vida de São Francisco, né? Eu até postei no meu Instagram hoje que quem me apresentou Jesus foi São Francisco de Assis. Eu encontrei pela vida de um santo que era extremamente rico, que estava em meio a uma guerra e que o seu sonho, um dos seus objetivos era ter uma grande armadura e simplesmente, tendo seu pai, um dos homens mais influentes da época, decide largar tudo. Por uma voz que ele ouviu.
Aí ele foi, renunciou tudo, foi preso como desertor, porque abriu mão na guerra. Depois ele foi solto e em praça pública ele arrancou a roupa, renunciando tudo. Então, eu vi na vida desse homem, eu vendo a vida desse homem, eu falei, eu quero ser igual a ele. Só que eu não sabia o que tinha por trás. Eu só sabia o que tinha por fora. Então, eu achei que eu, em pleno século XXI, seria como São Francisco de Assis, né? Sem bagagem, sem costa larga, sem vida de oração, sem virtude. Então, eu fui extremamente desequilibrado, né? Depois, com o tempo, eu comecei a perceber o equilíbrio. Então, a minha maior conquista, assim, que eu peço mais a Deus nesse processo de conversão é o equilíbrio, que é tão difícil, sabe? A temperança. Sim. De saber até onde eu devo ir, não, até aqui eu não vou, não, aqui eu tô sendo exagerado, não, aqui eu tô abrindo mão demais, né? É o que Santa Faustina ela fala, assim, que Deus ele é extremamente misericordioso. Nós acreditamos piamente nisso. Todo mundo, até talvez a pessoa que não tem assiduidade nenhuma na igreja, você perguntar, Deus é misericordioso? É bom? É extremamente bom. E aí ela continua dizendo no diário, né? Mas o outro lado da face de Deus é a justiça. Então é buscar o equilíbrio, né? Sim. E nessa... Você acha hoje que essa dificuldade dessa gangorra de emoções que a juventude vive, né? Porque eles vão de extremos a extremos muito rapidamente, né? Vai de 8 a 80. Você acha qual que é a maior dificuldade para o jovem conseguir discernir o caminho de Deus, para ele conseguir discernir sobre esse chamado hoje? Primeiro, assim, trabalhar com a juventude não é fácil, né? Não é nem um pouco fácil. Eu sou jovem, então... Eu ainda sou, então eu posso falar com propriedade que trabalhar comigo não é fácil. Você olha para um jovem hoje e eu comparo o jovem a uma mulher que descobre a gravidez. É um mix de emoções muito grande que passa na cabeça, né? Então, na mesma hora que você vai a um final de semana e é influenciado pelo pessoal da igreja, quando você chega na faculdade, você é influenciado pelo pessoal da faculdade. Você vai para uma reunião familiar, você é influenciado pelo pessoal da família. Então, é muita coisa de uma vez. Eu acho que a primeira coisa assim, que o jovem precisa é saber pedir ajuda, né? Saber ouvir. Eu vejo isso. Hoje nós somos 36, né, que caminham e nós temos assim cerca de uns 300 jovens de forma indireta que a gente cuida. Fora os eventos que a gente faz, fora os lugares que a gente vai. Mas a parte mais difícil de um jovem é ouvir. Sabia? A parte mais difícil para mim era ouvir meu pai dizendo para mim, Yuri, quando você fizer um financiamento, ele não pode ser até tantos por cento do seu salário e tal. Eu falava, meu pai acha que eu sou quem? Ó, quantos anos eu tenho? Ué, gente, meu pai acha que eu não sei fazer uma conta de que se eu ganho R$1.000, eu tenho que fazer um negócio de R$500. E depois dava ruim para mim. Por quê? Porque meu pai quis falar e eu não quis ouvir. Então, eu acho que a primeira coisa para administrar bem a emoção do chamado de Deus é saber ouvir. Eu cresci na fé sabendo ouvir. Quando eu não ouvi, deu ruim. Parece que ia dar tudo certo, tinha tudo para dar certo e deu errado no final. Sabe aquela coisa de mãe? Sua mãe fala, não vai. E você fala, eu vou. Tem tudo para dar certo, mãe. E no caminho vai dar errado, né? Parece uma coisa. Então, a primeira coisa do jovem é saber ouvir mesmo, né? E ouvir as pessoas certas. Eu dizia, esse tempo atrás, assim... Fiz uma pergunta numa pregação, isso aqui é até alarmante, né? Eu perguntei assim, pessoal, quem aqui já sofreu crise de ansiedade? Aí levantou a mão assim, 90% das pessoas. Eu falei, então vamos agradecer a Deus pela vida dos 10%. Né? Nós, 90%, porque eu tô no meio também, vamos levantar a nossa mão. Pronto. Quem aqui, ao sofrer crise de ansiedade, estava sofrendo por algo que nem tinha acontecido? Aí as mesmas pessoas levantaram a mão, porque isso é ansiedade, né? É algo que ainda vai vir. Aí eu disse para eles, primeira coisa, eu conheço alguém que resolve isso, Jesus. Ele fala na palavra para nós, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque ele tem as suas preocupações. Mas não é aí que eu quero chegar. Eu quero saber aqui, quem aqui, quando sofreu crise de ansiedade, buscou uma ajuda humana, tipo assim, um amigo, ou você sofreu crise de ansiedade por achar que alguém estava te traindo alguma coisa, você tirou sua foto do WhatsApp, ou mandou uma foto chorando para alguém, ou mandou um textão. Quem aqui fez isso? Todo mundo levantou a mão. Então, entende que o problema está na ajuda? Eu dou crise de ansiedade, mas se eu buscar ajuda na pessoa que lá atrás, como falei de mim, né, está na mesma lama do que eu, ou alguém que não pode me ajudar, infelizmente, é um cego guiando o outro, que a própria palavra fala, né? Então, nesse mix de emoção assim, eu acho que os nossos grupos, comunidades, missões são extremamente importantes.
Porque com certeza vai nos pegar pela mão e ainda que vá num caminho que chega lá e fala, não é aqui, tem alguém de mão dada comigo. É bem pior do que eu ir sozinho, chegar lá e falar, não é aqui, agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho força para voltar, né? Então, o primeiro ponto que eu acho assim que é essencial é buscar ajuda mesmo, é se abrir a ouvir alguém, né? Sim, e o mais importante é que a gente reconhecer onde que a gente deve buscar ajuda, né? Conseguir discernir sobre isso, né? Onde os lugares corretos, onde que eu preciso buscar essa ajuda. E muitas das vezes a gente busca ajuda com todo mundo. E esquece de ir lá no Santíssimo pedir ajuda do Pai, de fato. E assim, para você, nesses quase 10 anos, né? Dia 16, a gente faz 10 anos aí de missão. Qual foi aquele momento que você falou assim, não, eu preciso sentar, o fardo pesou, eu preciso conversar com Deus, eu preciso me cuidar de mim aqui agora, senão eu não dou conta de continuar a minha missão. Felipe, eu acho que isso não aconteceu no primeiro ano só. Daí pra frente, todos os dias eu tenho isso no meu coração, irmão. Pra mim é uma dor no coração quando eu não vou à Santa Missa, quando eu olho pro meu dia e falei, meu Deus, o meu dia passou tão rápido, eu assim, não pude parar para ter aquele momento ímpar com Deus, além da minha vida de oração. Então, todos os dias eu busco isso. Parece uma loucura, mas eu sinto da mesma maneira quando eu fico sem comer. Do mesmo jeito. Assim, se eu ficar sem comer, não tomei café da manhã, pra mim, ficar sem tomar café dói a cabeça. Não sei se vocês são assim, mas minha cabeça começa, ó, dá meio-dia a cabeça dói, dá 3 horas, piora, parece que o cérebro já sabe, né? É a hora de tomar café de novo. E a cabeça dói. É da mesma maneira se eu não for buscar a ajuda de Deus. Então, a cada dia, assim, a missão, ela nos propõe um desafio diferente. Então, no primeiro ano não foi assim. Por que no primeiro ano não foi assim? Que era tudo um mar de rosas. Era tudo uma maravilha. Eu achava que tudo era na graça. Não, tô na graça, tô no fogo. Fogo. Aí chegou uma hora que eu precisei colocar a lenha. E agora? Vou tirar de onde? Né? E agora a lenha? Agora o negócio é mais embaixo, né? Daí, depois do primeiro ano, todos os dias eu tenho que fazer isso. Mas eu tomei uma decisão que cabe muito, né, por providência de Deus, essa pergunta. Eu tomei uma decisão que no ano passado, na verdade, eu fiz 187 pregações num ano. Para um ano, gente, pessoal que está em casa, nos assistindo, vocês estão aqui, não é fácil para você fazer 187 pregação num dia para velho, num dia para criança, num dia para idoso, num dia para jovem, num dia para adolescente, organizar evento. E estar à frente de um povo não é fácil. Aí eu tomei a decisão, conversei com algumas pessoas, hoje a gente tem quem cuida da agenda, né? Porque eu já marquei 3 missões em cidade diferente, eu marcando, porque meu coração é do tamanho do mundo. Fala assim, ô Iris, prega pra nós, eu vou, que dia que é, que hora não, pode contar comigo lá. E eu vi a arte e falei, meu Deus, e agora? Eu tô em 3 lugares na mesma hora. Aí a gente tem quem cuida, né? E aí eu tomei uma decisão de diminuir muito as minhas missões. Eu diminuí, tipo assim, uns 80% esse ano, pra ficar mais aqui, né? Sim. Mas o ano que vem eu não farei missão. Nenhum. Eu tomei a decisão que ano que vem eu vou cuidar de algumas questões internas da obra e internas minhas. Sim. Porque é necessário isso. Sim, a né? gente precisa cuidar da casa, da nossa casa. Eu tomei essa decisão, um dia eu estava rezando e ficou uma loucura na minha cabeça, porque assim, eu ouvi de Jesus uma frase lá no meu início que eu nunca esqueço dela, que diz assim, ó, todos precisam saber e você precisa falar. Então, é isso que me move a falar de Jesus, a pregar aquilo que diz a igreja, a pregar o evangelho. Chegou uma hora que eu estava rezando, perguntando a Deus mesmo se eu deveria ficar um ano parado, olhando a questões internas, dando resposta a algumas coisas. E aí eu vi, né, quando a palavra fala, uma palavra que eu estava lendo, que Jesus deixou os seus discípulos e retirou-se ao monte para orar. Ali eu entendi claramente o que Deus queria comigo. Nós vamos fazer 10 anos de missão, eu vou fazer 10 anos de pregação, então eu preciso assimilar muita coisa, sabe? Eu preciso assimilar ainda, perceber muita coisa, resolver muita coisa. É uma dor no coração enorme, porque às vezes a gente tem 40, 80 convites de missão num mês, que às vezes a gente olha pro lado, por exemplo, vocês olham pro lado e você fala, eu queria tanto que alguém viesse tocar aqui. Tem? Acha? Não acha. E não é sem o que fazer, não. Você acha, mas o cara tá tocando 10 vezes na semana e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Então, eu decidi, eu tomei essa decisão, já comuniquei todo mundo.
dentro disso que você falou. Que chegou uma hora de parar e observar muita coisa. Porque é necessário, né? Sim. E eu tenho essa pequena dificuldade, que é o dizer não para as missões, sabe? Então, eu sei, 187 pregações, dá pregação dia sim, dia não. Uhum. Então, a gente tá essa frente, tem hora que traz complicações para nossa vida pessoal. Por exemplo, eu também sou jovem. Uhum. Sou um tio do Mark jovem. Né? Então, nós temos aí quase a mesma idade. A gente tem 3 anos de diferença. Mas por um momento particular que eu tive com Deus, eu vi minha vocação. Né? Eu vi minha vocação em São José. E aí eu casei, tive meu primeiro. Vão vir mais por aí. Amém. E eu tive esse meu encontro com a figura de São José. E aí, quando a gente pensa em complicação de vida, não tem complicação maior do que a que São José recebeu quando o anjo apareceu para ele. Ó, Maria está grávida, ela é virgem, é obra do Espírito Santo. Não é para a gente como homem, é difícil você escutar. E é mais difícil ainda a gente perceber que São José ele foi a figura humana, paterna de Jesus. E quão complicado foi esse processo dele de conversão, né? Quão complicado foi para ter essa aceitação para a época que estava vivendo. E aí, como você falou, a gente participou de algumas coisas em comum. Academia, faculdade, futebol. Como foi sair desse mundo para ir para um mundo completamente diferente do que era vivido? Eu consigo extrair muitas coisas, por exemplo, do futebol. Eu agradeço muito a Deus por ter jogado, sabe? Eu saí de casa a primeira vez, eu tinha 12 anos de idade, né? Que eu fui jogar no Atlético. Então, o tempo passou, eu fui pro Mirassol, depois Paraná Clube, enfim. Eu agradeço muito a Deus pelo futebol, muito, mas muito mesmo. É um chamado tão grande de Deus que praticamente todos os clubes que eu ia, até da cidade também, eu era escolhido para estar à frente, sabe? Sempre de ser a voz ativa, de ser capitão, enfim. Eu aprendi no futebol que nada deve ser feito de qualquer jeito. Eu aprendi no futebol isso. E eu aprendi no futebol também que o que leva à perfeição é a repetição. Então, o que me faz buscar ter perseverança na vida com Deus todo dia, que parece cansativo, parece chato, mas todos os dias buscar a perfeição, foi porque eu aprendi no futebol. Quando eu olho para alguma coisa que eu vou realizar, porque tem essa visão, né? Ah, não é para Deus. Uhum. Né? Não é assim? Às vezes a gente vai pedir uma ajuda em algum lugar, fala assim, eu não vou patrocinar, não vou dar uma ajuda que é pra Deus. Não. Se é pra Deus, você tem que dar seu estabelecimento inteiro. Porque é pra Deus, é aquele que te deu todas as coisas. Então, no futebol, eu aprendi que as coisas não são feitas de qualquer coisa. Eu aprendi no futebol falar aquilo que devo falar, ouvir de superior. Eu aprendi tudo no futebol. Todas essas coisas, disciplina eu aprendi no futebol. Então, de lá eu extraí muita coisa boa, mas aquilo que não prestava ficou lá. Né? Eu busco a cada dia me desligar de lá do futebol. A faculdade é algo ruim? Não. É algo excelente, de verdade. Se fosse ruim, não era a igreja que tinha começado as faculdades, gente. Né? Só que da faculdade você tem que extrair aquilo que é bom. Né? Eu vou contra muita gente que fala, você não deve fazer faculdade. Não, eu não concordo, não. A mesma pessoa que diz você não deve fazer faculdade, procura por um médico quando tá doente. Então, eu não vejo nexo nisso. Porém, contudo, entretanto, nós temos que olhar aquilo que é ruim, tira, e aquilo que é bom, permanece, né? É por isso que nós precisamos de pessoas que falem pra gente ouvir. Sim. Que saiba perguntar, Felipe, você tá mais vivido, irmão? Deixa eu te perguntar, você teve filho? Como que foi nessa época aqui? Não, Yuri, vai por aqui, vai por ali, vai por aqui. Aí eu vou dar certo, né? Até porque naquilo que deu errado na sua vida, você vai me instruir para não fazer. Justamente. Né? Então, é complicado quando existe um apego, sabe? Hoje, com o tempo, graças a Deus, não existe nenhuma lembrança assim. Porque eu descobri, de fato, a melhor parte. Eu descobri em Deus a melhor parte, né? Hoje eu vivo somente pela missão, é um chamado particular de Deus. Admiro muito quem tem o seu trabalho, acho maravilhoso. Conversava com um amigo que formou em medicina, né? Falava com ele, moço, olhando pra você assim, eu queria ser médico.
mas é pelo salário. Não é pela profissão, não. Aí ele falava comigo, ô Yuri, mas eu ia te falar, eu queria tanto ser missionário, irmão, viver só pela obra. Eu falei, pois é, cada um na sua. Deus colocou você lá e eu aqui, nós vamos dar o nosso melhor, né? Hoje eu vivo só pela missão porque eu descobri em Deus a paz no meu coração, a melhor parte, sabe? Hoje não existe essa dúvida mais, mas já existiu. E a cada dia deixando para trás, né? Tem uma frase que eu vi no Instagram que fala assim, o maior desafio de Paulo era matar um Saulo por dia. Então, o maior desafio de Paulo, a gente vê maravilhosamente na Bíblia, a gente acha que foi um passe de mágica, né? Não, Paulo mudou, agora não era assim, gente. Porque se fosse escrever, o próprio João fala, se fosse escrever tudo, não ia caber em todos os livros do mundo, né? Era uma luta todo dia. Imagina, o cara tá perseguindo cristão hoje, amanhã ele já tá caminhando com os cristãos que ele perseguia, não é? E se um cristão desse fizer raiva a ele, será que ele não vai querer matar? Claro que vai, né? Mas a cada dia, assim, eu consigo buscar assimilar. E hoje não mais, mas antes era um pouco complicado. As lembranças, sabe? Hoje eu consigo deixar pra lá. E sobre quase 10 anos, né, de missão, é muito tempo, muitas caminhadas, como você falou. Tem aquelas dúvidas, aquelas preocupações, o cansaço que vem. Só que a gente queria saber se nesses 10 anos... Teve alguns momentos ou um momento que você duvidou da sua fé? Teve. Eu já contei esse acontecimento e eu acho que é um dos mais fortes da minha vida. Eu preciso contar de novo. Eu me lembro quando a minha primeira pregação, posso dizer assim, foi uma reflexão do Evangelho na Jufra, né? E eu refleti o Evangelho ali, etc. E tinha uma moça participando que ela era de outro grupo, de um EAC em outro bairro. Sim. Um encontro de adolescente. E aí lá ela foi e falou, Yuri, você podia ir no encontro de adolescente e tal, não sei o que. Eu falei, não, eu vou. E eu fui. Tinha uns 150 adolescentes assim, ó. Foi muito bom. Foi extraordinário mesmo. Nós ficamos assim, cheios de Deus, muito felizes. Nós choramos muito, sabe? O que Deus falou conosco naquela noite. E quando acabou, o padre daquela região me chamou. E ele falou comigo assim, Yuri, eu queria conversar com você uma coisa. E eu, cheio de Deus, falei assim, não, esse padre vai me pedir ajuda e agora o pau vai quebrar. Eu vou ajudar ele vai falar, me ajuda com a juventude. Eu vou falar, padre, conta comigo e tal. E aí, quando o padre me chama, ele me levou na salinha dele, sentou e tinha uma mesa e eu sentei do outro lado. E ele falou assim, eu falei, ô padre, pode falar. Ele falou assim, posso te pedir uma ajuda, filho? E eu todo solícito, né? Um padre, meu Deus do céu. Claro. Falei, pode, padre, que isso? Se o senhor me pedir aqui, o que o senhor me pede chorando que eu não faço sorrindo, né? E aí o padre falou comigo assim, todo sério, né? Não prega nunca mais na sua vida. Porque o que você faz é um desfavor para a igreja. Então, era a minha primeira pregação. Eu tinha escutado um Deus que tinha me chamado e mandado eu evangelizar os povos. Falou que eu era pregador. Uma pessoa rezou por mim e disse. Eu ia na missa todos os dias, 7 horas da manhã. Rezava todos os dias no horário de almoço. Eu rezava, passava meu horário de almoço em oração. E eu ouvi de um padre assim, não prega nunca mais na sua vida. Na minha primeira pregação, depois de sair de um momento extremamente cheio de Deus, eu engoli o choro, como minha mãe me ensinou. Olhei pro padre e falei assim, não, padre, tudo bem, mais alguma coisa? Ele falou, não, eu fui embora pra casa. Entrei no meu quarto, fechei a porta, comecei a chorar muito, coloquei a minha Bíblia em cima da cama e eu falei com Jesus, Senhor, nunca mais eu prego. Eu lembro que eu tava tão nervoso que eu chorava e dava murros assim na cama, na Bíblia, sabe? Eu tava revoltado, tipo assim, começou a passar na minha cabeça. E a questão da última pergunta, passou a lembrança do futebol, meu Deus, eu larguei o futebol por causa de um processo como esse. Então, eu deixei uma carreira de vida que de 12 anos de idade, eu abri mão por causa disso aqui. Aí eu fui ficando nervoso demais, sabe? Falando, não, perdi meu tempo, perdi minha vida, pra que eu fiz isso? O que eu vou inventar de pregar? E fui falando, Jesus, nunca mais, eu quero saber disso, não vou pregar nunca mais. Aí eu ouvi uma voz que me dizia assim, tá bom. E eu parei. E Jesus é bem agressivo comigo, viu? Eu acho que é pela figura do meu pai, talvez é assim. Falou, tá bom. Você pode parar de pregar. Mas antes de você parar, eu quero que você me responda uma pergunta. E eu falei para Jesus, tá bom, Senhor, pode perguntar. Fala que o teu servo escuta. E Jesus falou comigo assim, quem te chamou para pregar? Aí eu falei,
foi o senhor. Ele falou, então se foi eu que te chamei para pregar, você só para quando eu mandar. Eu duvidei da minha fé nessa hora, sabe? Quando o padre falou comigo, eu balancei mesmo. E aí, quando Jesus falou isso para mim, hoje eu e o padre somos grandes amigos. De verdade. Ele mesmo vê, ele me chamou, no outro dia ele me chamou pra pregar na paróquia dele. Eu até brinquei com ele no telefone, falei, não, padre, não vou não prego nunca mais. O senhor falou comigo não pregar mais, aí a gente brincou e etc. Ele viu, né, que aquilo que ele estava falando, pro momento difícil que ele vivia, porque às vezes a gente se apega à palavra da pessoa e não vê o que, que ela tá passando, né? Mas esse foi um dos momentos chaves que eu duvidei da minha fé. Eu já duvidei da minha fé quando eu olhava para a obra que eu estava à frente e via que a gente não conseguia caminhar diante de algumas situações. Eu já duvidei da minha fé olhando para mim, achando que o meu ministério estava estagnado. Então, eu já duvidei em muitos momentos, assim. Mas a vida de oração e, principalmente, a intimidade com a Virgem Maria e com os santos me ajudaram demais. Porque quando a gente olha, principalmente para os santos, que todos eles passaram um momento de crise, a gente fala, então tá tudo normal por aqui. E, assim, por falar em santos, né, tem um pouquinho de inveja aí nas suas viagens, né? Uhum. E aí, eu fico olhando lá no Instagram e, assim, vou estar aí também, que é um sonho, né? Aquele mesmo sonho que você tinha de conhecer onde São Francisco de Assis passou. Então, é um sonho. E antes de falar um pouquinho de São Francisco, falar um pouquinho do nosso santo de Calçadins. Como foi estar perto de Carlo Acutis? Então, na verdade, foi uma grande providência de Deus o que eu vivi, porque, assim, quem vive da providência, eu acho que humanamente, se eu economizasse, assim, uns 10 anos, eu conseguiria comprar passagem aérea. Eu fui convidado a uma missão... Desculpa, eu fui convidado a uma missão em Israel. E aí eu ia para Israel e a guerra baixou bem quando eu ia, né? E aí cancelaram a missão e passou um tempo esse mesmo grupo me convidou para eu ir para Itália. Junto com o grupo e etc. Fui. Quando eu cheguei na Itália, foi tudo assim, uma grande providência de Deus. E eu calculava o momento que eu iria em Assis. Claro, por causa de São Francisco e também por Carlo Acutis. Aí, quando nós chegamos em Assis no primeiro dia, tem a parte baixa da cidade, que é a parte mais nova. E aí, nós ficamos na parte mais nova, visitamos a igreja, extraordinária. Assis parece, assim, uma coisa de outro mundo, sabe? E aí, quando nós fomos para a parte alta no outro dia, nós recebemos a notícia logo no início que nós não iríamos visitar a igreja que Carlo Acutis estava. Aí eu falei assim, irmãos, é simples. Vocês vão visitar o que vocês quiserem. Eu vou sair do meio do grupo, vou sumir Assis. Depois eu falo que eu sou brasileiro, eles me mandam pra Roma, eu vou embora pra casa. Eu não quero saber, não. Eu vou na igreja de eu vou na igreja de Carlo Acutis. Não, nós não vamos, porque não dá tempo, tem que conhecer a parte histórica. Eu falei, eu não quero saber de história, não. Eu quero saber de Carlo Acutis. E com isso na cabeça, né? Aí nós viemos por uma rua, passamos na Basílica de Santa Clara, e é uma ruazinha descida, assim, ó. Quem, com a graça de Deus, terá a oportunidade de ir lá. Uma ruazinha que não tem nada. O fim da rua é um portão. Uns carros parados, a igrejinha não vai ninguém, sabe? Uma igrejinha bem pequena. Aí, o rapaz que tava de guia, né? Falou assim, ó, pessoal, essa igreja aqui é a Igreja Santa Maria das Graças, se eu não me engano o nome. E nessa igreja tá Carlo Acutis. Aí eu falei assim, eu vou deixar o pessoal ir todo mundo na frente. Eu vou esperar. Eles vão embolar lá e depois eu chego. Aí foi todo mundo. E eu imaginava, assim, que pelo menos a construção da igreja por dentro seria bonita, né? Sim. Quando eu entrei na igreja, eu penso um negócio sem nada, assim, ó. Uma cruz no meio, uns bancos, parecendo uns bancos bem velhos mesmo, assim, acabado. E eu entrei, tinha uma irmãzinha brasileira, porque são brasileiras que tomam conta do santuário que está a Carlo Acutis. Ela me cumprimentou lá do Espírito Santo, ela. A gente conversou enquanto o pessoal terminava de sair. Aí quando eu entrei, o guia falou assim, ó, pessoal, já deu a hora, vambora, Yuri, vambora. Aí eu falei assim, irmão, peraí, eu nem passei lá ainda não, tá o corpo incorrupto. Aí eu fui e eu comecei a rezar para São José, né? Eu sou extremamente devoto de São José. E eu comecei a rezar para São José pedindo para ele assim que falasse comigo de alguma maneira o que Deus queria comunicar a partir do meu encontro com Carlo Acutis. Ali eu comecei a consagrar a nossa frente jovem, né, que é o nosso acampamento, e rezando.
eu parei de cabeça baixa, quando levantei a cabeça, tinha mais de São José, até postei no meu Instagram, São José tava sorrindo. Eu falei, não, eu tô vendo coisa. E eu coçava o olho assim, porque eu tava chorando, né? Eu coçava o olho e falei, meu Deus, tô vendo coisa. Quando eu olhava, São José sorrindo pra mim. Aí aquela imagem de São José sorrindo e eu fui e olhei pro lado, tem a redoma de vidro na onde tá o corpo inserido, o corpo incorrupto de Carla Cutts. Ficou só eu e ele. Assim, o pessoal que tirou foto, etc, saiu tudo, ficou só eu e ele. Aí quando nós ficamos assim, só eu e Carla Cutts, eu ouvi uma voz que dizia pra mim, é possível. Eu ouvi Deus falando pra mim claramente, é possível. Eu chorei muito, porque eu vi assim, em Carla Cutts, a possibilidade de ser santo. Não de ser santo, de altar, de ser santo mesmo, de ter uma vida de santidade, de lutar por ela, de ser uma pessoa melhor, sabe? De ser honesto, de em meio a esse mundo tão cheio de ideologia, viver aquilo que Deus quer. E eu chorei demais, eu abracei a redoma de vidro assim, ó. Aí a irmãzinha veio e falava comigo assim, irmão, não pode molhar aí não. Eu falei, não tá molhando. Ela falou, você tá chorando em cima, como é que não tá molhando? Porque eu tava com uma garrafinha e a garrafa tava fechada. Eu imaginei que era isso, eu chorava. Aí eu sentei num banco e fui chorando muito, né? Aí nesse tempo que eu fui acalmando, passou um rapaz de mochila. Olha, esse testemunho é muito forte. No tempo que eu tava sentado de frente pra redoma, assim, na onde tá o corpo de Carla Cutts incorrupto, passou um rapaz de uma mochila, um rapaz alto. Parecia ter uns 30 anos, 32. E aí ele parou diante do corpo de Carla Cutts e ele agiu normal. Eu falei, não, esse cara aqui tem alguma coisa errada com ele, ué. Como que o cara tá diante de um corpo incorrupto, de uma pessoa que há tanto tempo morreu, e tá olhando aqui, e um dos maiores santos, né, que ele vai ser canonizado, um dos maiores santos da nossa época, e ele está olhando como se fosse normal, gente. Tá parecendo eu olhando pra minha mãe dormindo. Não tem condição uma coisa dessa, não. Aí ele normal, e eu ficando revoltado com a situação. E eu, tá bom, né? Ele saiu, eu rezei. Aí foi quando eu fiz o vídeo. No vídeo, até no áudio original, tem um rapaz falando comigo, Yuri, já deu a hora, irmão. Vambora. Já deu a hora da gente sair. Aí quando eu saí, eu perguntei à irmãzinha, né? Que eu sou extremamente curioso. Perguntei assim, ô irmã, quem é esse cara que entrou aí? Eu achei que ele olhou de forma tão natural pro corpo. E ela falou comigo assim, ó, esse aí é um dos melhores amigos que Carla Cutts tinha. Ele vem aqui todos os dias. E todo dia, no mesmo horário, ele vai lá, para diante, e como se ele conversasse, sabe? E vai embora. Então eu tive essa graça ainda de um dos melhores amigos de Carla Cutts passarem bem na hora que eu estava lá. E ele agiu de forma natural mesmo, parecendo que Carla Cutts estava lá deitado falando com ele, e aí, como é que você tá? Não, tô bom, o pessoal passou aqui hoje, não, beleza, tchau, vou embora. Entendeu? Foi uma graça de Deus. Não tem explicação além do é possível. Dali eu saí com a certeza que era possível ser santo. E falando aí, você falou de São José, falou de Carlo. Qual é o seu santo de devoção hoje? Eu tenho vários santos de devoção. O meu santo de devoção é assim que eu tenho mais proximidade além de São José é São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, ele é padroeiro das missões, né? Padroeiro dos missionários. É dia 3 de dezembro o dia dele. E eu encontrei São Francisco Xavier numa frase que um dia Deus falou algo no meu coração na pregação. Eu disse a frase e depois eu descobri que essa frase já existia. O verdadeiro missionário está sempre disposto a tudo. Aí quando ele fala tudo, é a entrega por Deus, né? A vida de São Francisco Xavier me chocou muito, que na vida dele entra muita coisa. Ele é chamado São Paulo do Oriente. É o santo da igreja que tem mais casos de ressurreição. São 36 computadas, né, de pessoas que estavam mortas há 1 ano, que ele chega e reza pela pessoa, a pessoa volta à vida. Ele fez mais de 40 batismos, né? Então, São Francisco Xavier, o sonho dele era ser o maior filósofo da história. Ele entra pra faculdade e fala, não, eu vou ser o melhor, eu vou arrebentar com tudo aqui agora e tal. E quando ele entra pra faculdade, ele encontra com um santo chamado Santo Inácio de Loyola. Aí Santo Inácio de Loyola falava com ele assim, Francisco, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Aí ele começa a ficar revoltado com essa história. Aí no outro dia ele vai conversar com Inácio de Loyola e escuta a mesma frase, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Aí na terceira vez que ele escuta, né, ele entende o chamado de Deus e ele começa a evangelizar os povos. O sonho dele era ir na China. Ele não consegue chegar até a China, porque quando ele chega, ele é tomado por uma grande febre e morre na beira de uma praia, né? Mas é o meu santo de devoção mais próximo, assim, depois de São José, é São Francisco Xavier.
E assim, né, falando desse tempo de missão, seu santo de devoção fala muito sobre a missão. Como é o seu processo hoje de preparação para a missão? Como que você senta? Para quem está nos escutando também saber que, como a gente falou o dia que o Patrick estava aqui, né, que tem hora que a gente está lá pregando, todo mundo chora, todo mundo se abraça e a gente fica em pé lá sozinho. E como que é o seu sozinho em casa, se preparando para estar ali? Ó, eu tenho duas reclamações a fazer. Primeiro, né? Aos senhores pregadores que nos escutam. Primeiro, para mim, essa reclamação, né? Nós temos duas vias no preparo de uma pregação. A oração e o estudo. Não tem jeito. A igreja tem mais de 2.000 anos. Não tem como eu ir pegar, assim, eu agora que cheguei... com 20 e poucos anos, falar, não, vou pregar o que dá na minha cabeça. Então, não tem como, né? Então, a primeira via que chama muito o meu coração é a via do estudo, né? Eu gosto muito de... Yuri, prega sobre o filho pródigo, né? Que foi um dos temas que eu mais preguei na minha vida. Então, ao pregar sobre o filho pródigo, eu preciso entender o contexto que se passa, que Jesus vivia ali, o que os apóstolos viviam. Por que contou essa parábola? Por quê? De repente, do nada, nós estamos no meio... Nós temos que imaginar Jesus como nos dias de hoje. Ninguém começa um diálogo, tipo assim, oi, Yuri, como é que você tá? Aí eu viro pra você e falo, um homem tinha 2 filhos, um mais moço disse ao seu pai. Não funciona assim, né? Nós temos que olhar... Por isso o The Chosen ajudou tanta gente, né? Sim. Imaginar de fato, assim, o que estava ocorrendo naquela época. Eu gosto muito. E vejo necessidade de estudar o que se passava, a cultura da época, o que estava acontecendo ali. Pronto, a via do estudo é a primeira coisa que eu faço para me preparar. E segundo, rezar em cima daquilo que o povo pode estar necessitando. Confesso a vocês que não é toda vez que Deus dá uma revelação do céu dizendo é isso que esse povo precisa. Não é. Não é. Quem fala isso pra vocês aí já tá acima da 7ª morada. Essa pessoa já tem que morrer logo para ir pro céu. Então não é sempre assim. Mas eu confio muito na vida de oração e na via do estudo, sabe? Dando a mensagem daquilo que Deus pede. Então a minha preparação é basicamente essa. O estudo e a oração, que tem que viver unidos, né? Não é só pela graça, porque isso é um pensamento protestante, e não é só pela palavra, que também é um outro pensamento protestante, né? A minha preparação se dá também na vida sacramental, né? De buscar ir à Santa Missa todos os dias, de buscar a confissão sempre que necessário, né? Essa é a minha preparação para a pregação. Ótimo. Foi bom você ter falado aí de alguns sacramentos, né? Principalmente o sacramento da confissão sempre que necessário. E a gente tem algumas prerrogativas, né, na nossa Santa Igreja de momentos de confissão, momentos de participar da Santa Missa e que, no mínimo, né? No mínimo, a gente tem que ir à missa aos domingos, no mínimo. Mas se faz necessário que participemos todos os dias da Santa Missa, né? Que a Eucaristia, essa celebração seja diária. E que a confissão também, né? Ela seja de uma maneira periódica. Não é só... Tá chegando Páscoa, sexta-feira da Paixão, eu vou viver minha Páscoa, eu vou lá confessar. O que você fala hoje sobre esses sacramentos? Como que é o seu trato com os jovens hoje em relação a isso? Primeiro, nós temos um compromisso... Parece coisa de política, pelo amor de Deus. Nós temos um compromisso com a nossa evangelização, como Firmes na Rocha, que a gente nunca vai dizer ou meia palavra ou aquilo que não é, sabe? E se a gente perceber que um dia nós fizemos isso, nós vamos retratar tudo aquilo que nós falamos. Por isso nós temos até no nosso sacramental, não vai dar para pegar, mas em cima é uma mitra, né? É aquele chapéuzinho que o bispo usa. Uhum. Então, essa mitra representa que tudo que nós vivemos, quem pensa é a igreja, não somos nós, né? Então, nós temos um compromisso de falar para o jovem, para o velho, para a criança, para quem for, aquilo que é e ponto final, né? Porque eu creio muito que a evangelização está até hoje de pé à igreja e não é agora que nós vamos ter que agradar alguém ou agradar a nós mesmos para as coisas mudarem, porque nós não somos mais importantes do que o próprio Cristo, né? Eu vejo assim que deturparam muito o que é o sacramento da reconciliação, né? Do que é a confissão. Porque, primeiro, muitos que são piedosos se confessam para trocar por uma Eucaristia. Aí você diminui a Eucaristia e você diminui a confissão.
É no momento que fala assim, eu vou servir no retiro, eu tenho que confessar. Aí troca a confissão por um serviço no retiro. Então, você diminui os dois. O que é o meu pensamento da confissão? Por que que eu confesso? Suponhamos, irmãos, que nós estamos aqui nesse podcast e, de repente, você me faz uma pergunta. E aí, no meio do podcast, eu sou extremamente mal educado e, vamos supor, ao vivo, eu dou uma pancada, não sei. O que que eu tenho que fazer depois? Pedir perdão, não é verdade? Porque eu diferi. Então, você que é casado, se um dia você falou uma palavra, a sua esposa disse alguma coisa que não era agradável, vocês têm que pedir perdão. Vocês têm que reconciliar. Então, o que é o sacramento da reconciliação? É quando eu vejo que eu feri ao Senhor e, ferindo ao Senhor, eu peço perdão para Ele. Por isso, irmãos, não importa quem é o sacerdote. Sim. Pra mim, do fundo do meu coração mesmo. Tem gente que fala, é padre fulano de tal. Gente, olha, me perdoe, mas pra mim é o Cristo. Eu estou aqui com o meu coração arrebentado, pedindo perdão ao Cristo por aquilo que eu fiz. Então, se eu feri ao Cristo, eu devo pedir perdão ao Cristo pelo que eu fiz. Não porque eu tenho que comungar, não porque eu tenho que isso, não porque eu tenho que aquilo. Então, é a visão que a gente precisa ter do sacramento da reconciliação. Agora, sim, uma pergunta que eu tenho, né? Um dia eu fiz uma pergunta para uma jovem que falou sobre isso, falou comigo, Yuri, eu confesso só uma vez no ano porque é o que a igreja manda. Então eu quero te fazer uma pergunta aqui, minha filha. Vamos te fazer uma pergunta. Você, em um ano, consegue perceber que você só peca quando você vai confessar naquela ocasião? Se você falar que sim, amém, porque eu não. Né? A palavra fala que um justo peca até 7 vezes, pelo menos 7 vezes ao dia. Ao dia. Eu já fiz essa conta numa pregação um dia, eu falei, gente, numa semana, pelo menos 49 vezes. Então, você não vai lembrar quando chegar na 49, você não lembrou da primeira? Então, assim, na minha opinião, com todas as nossas mazelas, é muito difícil que a gente consiga viver tranquilamente. Agora, outra coisa também, nós não vamos viver como se não houvesse amanhã, não. Deixa, depois eu confesso, Vou deixar uma pergunta no ar aí aos meus irmãos, porque às vezes parece agressivo quando a gente fala. E se nós morremos em estado de pecado? Qual será o nosso fim? Agora, uma pergunta que eu faço. Morremos em estado de pecado, não estava nem aí, não. Daqui a um ano eu vou confessar, tá bom. São Paulo, São Francisco de Assis, São Francisco Xavier, Santa Teresinha do Menino Jesus levaram a vida reta. Imagina você chegando na porta do céu e você olhando para eles, olhando para a sua vida e ouvindo assim, não, você está no mesmo lugar do que eles. Não seria injusto? Não, se não for, amém, né? Mas, assim, o que eu instruo e que eu acho que é muito difícil não acontecer é que confesse ao menos uma vez ao mês, sabe? Claro que não abrindo mão do que a igreja manda, que é pelo menos uma vez ao ano, mas o que eu instruo dentro da minha realidade Yuri, porque pode ter almas celestiais, né? É isso. É assim, o que eu falo com os meninos lá também. É porque, igual você falou, a igreja ela dá o padrão mínimo. Mas não quer dizer que eu tenho que fazer o mínimo para Deus. Né? Eu tenho que deixar o meu máximo para Deus sempre. E fazer realmente a viver em estado de graça, né? Estarmos em estado de graça. Porque a gente dorme experimentando a morte e não sabe se vai experimentar a vida novamente. Então tem que realmente... Essa cabeça no travesseiro, ela tem que vir em estado de graça. E chegando um pouquinho no final do nosso episódio... Já. Infelizmente. Mas a gente tem um quadro. Bate-bola. Que a gente queria fazer com você. Né? A gente vai falar uma palavra e eu quero que você me fale a primeira coisa que vier na sua cabeça. Meu Deus. Vamos lá? Missão. Missão. Vida. Eucaristia. Vida. Juventude. Meu tudo. A Eucaristia é tudo, né? Juventude. Eu tenho um amor pela juventude diferente. Assim, juventude, improváveis. Chamado. Chamado, dar a vida por Deus. Família. Família, meu sustento. Maria. Nossa Senhora, minha mãe. Vida. A minha vida é Jesus. Escolha. Eu não tenho mais. Quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu não tenho escolha mais. Milagre. Eu, Yuri,
Firmes na Rocha. Firmes na Rocha é... Ó, tô arrepiando. Firmes na Rocha é a maior misericórdia de Deus com a minha vida. A maior misericórdia que Deus podia ter por mim se chama Firmes na Rocha. Se Deus olhou para mim e falou assim, eu preciso agir com misericórdia na vida de Yuri, e ele falou assim, eu vou dar esse carisma Firmes na Rocha. Ótimo. E para finalizar, tem alguém que queria conversar com você aqui. Uhum. Então, a gente tem alguém Alguém. que queria conversar com você. A gente vai passar algumas mensagens aqui para você, e eu quero que você me fala quem é que mandou. Pode chorar ou não pode? Pode, eu tenho lencinho aqui. Pode chorar. Vamos ver se a voz ainda vai embargar. Eu quero ver como vai ficar. Fala aí, salve Maria. Falar de você é fácil e ao mesmo tempo difícil, né? Mas você é meu irmão. A gente só não tem o mesmo sangue. Nos conhecemos em 2018. De lá pra cá você tem a chave da minha casa. Muito obrigado por você existir. Você sabe que conta comigo sempre. O que você precisar, a hora que precisar, eu tô aí. Te amo, viu? Tô com saudades. Chega logo dezembro. Salve Maria. Para infelizmente, a palavra que me vem ao coração é aquilo que acontece em João 1:47, né? Quando Jesus ele vai conhecer o homem, e naquele instante, sem nunca ter visto pessoalmente, Jesus diz aquele homem exemplo judeu, um homem justo, um homem correto, em que não encontra facilidade. Ao me referir a Yuri, o que vem ao meu coração é isso. Eis aí um homem justo, em que não encontramos falsidade alguma. Um homem justo, um homem reto, um homem que é inspiração para todos aqueles que caminham com ele. Um homem que não mede esforços, que não se reserva em nada para servir aos outros. De um coração gigante e cheio de misericórdia, disposto a acolher todos, mesmo aqueles que o feriram, mesmo aqueles que um dia o abandonaram, um dia puderam ter virado as costas. Eis aí um homem com um coração que a todo instante busca ser um coração como o coração do meu mestre Jesus, que ama, que acolhe e que ensina, que mostra que vale a pena, que motiva, que nos mostra que vale a pena seguir Jesus. Um homem que dispõe de tudo o que tinha, e dispõe muitas vezes de si mesmo, dispõe muitas vezes do próprio cansaço para se fazer presente, para se fazer amigo, companheiro, para se fazer perto de nós. Eis aí, um homem justo segundo o coração de Deus. E nós o amamos de todo o coração. Ele é uma inspiração e alguém para quem nós olhamos e que nos ajuda, que está sempre à disposição para nos acolher, para nos ajudar, para nos ensinar a caminhar, a ser pessoas melhores. Muito mais do que seres espirituais, sobrenaturalizados no meio cotidiano, que nos ensinam a buscar a santidade, sendo homens e mulheres conforme o coração de Deus, seres humanos melhores. Oi, Yuri. Estou passando aqui para te deixar uma mensagem que provavelmente vai acabar sendo repetitiva, porque eu sei a importância que você tem na vida de todos os seus amigos, Maldade. de toda a sua família e do reconhecimento que todo mundo tem pelo seu trabalho. Mas eu quero aqui deixar para você uma mensagem, te dizer o quanto que você é importante para a nossa família, o quanto que a gente admira o seu trabalho, a sua dedicação, o exemplo de fé que você é para todos que estão ao seu redor. E sem falar em todos os trabalhos sociais que você faz, na sua presença na vida de cada uma das pessoas que de alguma forma ouviram uma palavra que Jesus falou pela sua boca, ou que conseguiram compreender a partir da maneira que você vive a sua importância, ou como a gente deve ser. Quero agradecer muito por tudo que você já fez por mim, por todas as orações, e te dizer que eu te amo muito, e que as minhas palavras também são de Júlio e do seu afilhadinho Samuel, que já vai estar entre nós, com certeza. Aliás, que já está entre nós, né? Só não saiu ainda do forninho. Então a gente te ama muito, fique com Deus. Quero parabenizar ele pela iniciativa que ele tomou de evangelização, de servir
ao Senhor Jesus Cristo, levando a palavra de Deus em todos os lugares, onde quer que eu vá. E também pedir a Deus que dê muita vida e saúde para ele, em todos os seus caminhos, para que ele continue nessa vida maravilhosa, vida para servir e não para ser servido. Parabéns, Yuri, que Deus abençoe sempre a sua vida e te dê muita força e saúde nessa caminhada. Yuri, difícil falar de você, de sua importância na vida, em apenas um minuto. Seu carinho, companheirismo, sempre pronto para dar apoio para todos, mesmo sem olhar os limites do seu corpo, de sua saúde, né? Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, por ter você como parte da minha vida, pedir todos os dias a Deus, Nossa Senhora, que te mantenha firme na sua fé, e no seu propósito, no seu chamado, né? Você sempre foi e sempre será nosso porto seguro na fé. Te amo demais, infinitamente. Ei, maldade! Então, como Nossa Senhora é nosso carisma, é uma forma dela te abraçar hoje, né? É uma forma de encontrarmos esse aconchego, né? E chegamos ao fim de nosso episódio. A gente gostaria de agradecer muito a sua presença aqui hoje. A gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que estão tornando esse sonho possível, né? Estão nesse projeto junto com a gente, né? Muito obrigado a todos vocês. A gente pede que continue nos seguindo nas nossas redes sociais, né? Sigam, ativem as notificações lá, cliquem no sininho para receber todas as nossas informações. Nos sigam lá no Instagram também, né? O @Ligados por Cristo Podcast. E o nome desse podcast é por conta do nosso grito. Nós temos um grito de guerra que, quando a gente sai para a guerra, a gente precisa nos motivar, né? E é o que nos motiva hoje como o MAC, né? Que é estarmos ligados por Cristo, né? Que a gente grita ligados e todos respondam por Cristo, né? Então, para finalizar nosso episódio de hoje, eu queria que a gente fizesse o grito aqui, que a gente deixasse essa mensagem, que realmente todos nós estamos ligados por Cristo. Ligados Por Cristo. Ligados por Cristo. Ligados por Cristo. Aqui a gente trouxe uma lembrancinha para você, um mimo dos nossos patrocinadores, para você guardar esse momento, essa oportunidade, e novamente agradecer por estar presente, por trazer um pouco dessa sua vivência, dessa sua vida, desse amor, desse milagre para aqui, para a gente hoje. E para finalizar, a gente gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse para quem está nos assistindo uma mensagem, uma passagem, uma frase, um conselho, enfim, o que tiver dentro do seu coração. Eu quero agradecer vocês, né? Pelo convite de estar aqui, dizer que para mim é de grande importância me colocar à disposição para outras oportunidades, caso nós possamos estar juntos. E para você que está em casa, eu quero dizer a você uma palavra que veio ao meu coração agora, que é a palavra que, quando Davi ele fala, esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Talvez você que nos assiste, talvez você que viu esse podcast, ou que chegou só nessa parte aqui, está vendo só essa parte, talvez na sua cabeça tem tanta coisa que passa na sua cabeça que você imagina assim, não, Deus não está me ouvindo, Deus não está olhando para mim, Deus me esqueceu, parece que Deus esqueceu de você, é como se Deus estivesse olhando para a humanidade inteira e você tivesse ficado de lado. Mas eu preciso dizer para você que o Senhor ele fala na sua própria palavra que pode-se uma mãe esquecer de um filho, mas ele não esquecerá de você. Então, ao sair dessa mensagem, a primeira coisa que você vai fazer, colocar o seu joelho no chão e clamar ao Senhor com as dores do seu coração, porque este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E com certeza Deus irá te atender. Deus te abençoe. Amém. Amém. Que continue abençoando a nós todos e nos vemos no nosso obrigada. próximo episódio. Estou.